Eu era para me chamar Bárbara. Meu pai nasceu em Santa Bárbara do Oeste, que é o interior de São Paulo. E ele sempre gostou desse nome. Mas aí, minha mãe, coitada, minha mãe assim, olha, ai, Bárbara é lindo, uma virgem mártir, uma santa virgem mártir. Meu pai parou, pode parar, vamos mudar para Rita. Rita. Mas é uma santa também, mas casou, teve filhos. Ai, ai, foi ele que escolheu. Não, não tenho nenhuma religião. Eu cresci frequentando a Igreja Católica quando ainda era em latim. Ainda o padre fazia a cerimônia de costas para o povo, né? As músicas tinham os órgãos maravilhosos, né, de tubas, era um som. Então, eu não entendia muito bem o que se falava e eu gostava do teatro da coisa. Eu adorava aquela, né, a coisa dita e o incenso, o cheiro de incenso. Comecei a gostar do fumacê aí. O cheirinho, o incenso que passava. Era uma pena que não podia ter coroinhas, meninas. Então, o que eu pude fazer? Sair de anjinho nas procissões da Semana Santa, que eu tinha o cabelo até aqui. Então, era perfeito. Lourinha, olho azul e cabelo compridésimo, anjo. Né? E minha mãe fez uma roupinha linda, iazinha. Era tudo, e eu saía em cima como é que chama? O andor, né? O andor onde levava o Cristo morto, que eu morria de medo, o Cristo morto lá, né? Essa Semana Santa. E tinha o anjinho, né? Que saía assim atrás do Cristo morto, era eu. O anjinho. Então, eu era carregada, olha que glória. Eu era carregada, era um teatro sensacional. E depois de Cristo, eu era a principal, tá certo? Que ele estava morto lá, o anjinho não. O anjinho estava sensacional ali, e as pessoas todas, e aquela procissão, todo mundo, com as velas e tudo. Putz, eu achava genial aquilo. Então, eu cresci na Igreja Católica. Quando fizeram a versão para o português, aquela reforma que teve, infeliz pra caramba, fizeram a versão para o português. O padre virou, quero ver a cara do padre. Aí acabou o órgão, não tem mais órgão. Tem um grupinho tocando violão, cantando musiquinha moderna, mas nem morta. Saí e falei, não tem nada a ver com isso. Aí meu pai falou, entendeu agora? Você entendeu agora? E minha mãe, Charles, pelo amor de Deus, não sei o quê, pá, tudo. E aí foi uma coisa de eu ficar mais tendida ao lado do meu pai, dele falar, olha, todas as religiões são iguais. Tem o lado da religião misturada com a política, tem aquela roubalheira, a coisa toda da Inquisição, a coisa toda de não sei o quê, Paraná. Ele destruiu a Igreja Católica para mim. Né? Graças a Deus. Agradeço meu pai por isso. Sinto muito pela minha mãe, que ela sofreu bastante. Mas depois ela entendeu que continuava tendo essa coisa da compaixão, do amor, do Deus. Né? Puxa vida, eu lembrava, eu sei rezar o Pai Nosso em latim. Pater Noster, pronto, já fudeu, né? Fina, não? Rezando e falando palavrão. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuo. Não lembro. Peraí, sanctificetur nomen tuo. Fiat voluntas tuas, sequit in cielo como et in terram. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Tarará, tarará. E derivaram no samalo, amém. Pronto. Não, nunca morei no Rio. O tempo que eu passei maior no Rio foram 3 meses. E era uma peça que os Mutantes estavam fazendo, chamava-se O Planeta dos Mutantes, no Teatro da Praia. E eu fiquei 3 meses no Rio. E eu lembro que foi por volta... Em 69, né? Eu fui assistir aonde? Na Cinelândia, acho. A Cinelândia? O Homem Chegando à Lua. Então eu lembro desse período por causa do visual estonteante do Homem Chegando à Lua. Que depois disseram que foi tudo mentira, que foi o Stanley Kubrick que fakeou o cenário e foram para a Lua nada. Eu fiquei meio assim, querendo achar que foram. Aí eu fiquei meio decepcionada, porque 69, né, a raça humana pisou na Lua, um grande passo para a humanidade, pererê. Eu estava esperando logo a seguir uma estação lunar. Até hoje não foi feita essa estação lunar. E é estranho, porque eu gosto de conspirações, né, teorias conspiratórias. Aí disseram que os astronautas que foram para a Lua, que fizeram as experiências né, de chegarem até lá, viram muitos discos voadores, muitas coisas estranhas, extraordinárias acontecendo no espaço e piraram de uma tal maneira que chegaram aqui com uma mensagem tipo, olha, não é para o nosso bico ir para a Lua, nós poluímos muito o ambiente, não é para o homem ir para a Lua, recebemos essa mensagem. Eu adoro essa conspiração. Mas eu imaginava sempre, quando eu era criança, que no século XXI a gente já estaria... Eu estaria passando férias em Vênus. Era uma coisa de fazer Miss Brasil 2000, né? De me inspirar esse lado todo. Você está falando do Rio de Janeiro, eu já estou falando de Vênus. Então, eu viajo muito nessas coisas de... Como é que a raça humana foi competente nesse lado de não demonstrarem uma curiosidade maior, uma vontade de viajar através da velocidade da luz e não a coisa do petróleo, do combustível, aquele foguetinho, que parece uma Idade da Pedra, parece os Flintstones. Eu queria os Jetsons, eu não queria os Flintstones. Aquele foguete, vamos lá, aquela fumaça, aquela poluição, aquela coisa, aí desacoplando, nada, e fica aquela coisa voando em volta. Tenho cá a impressão de que nossos irmãos das estrelas falaram assim, imagem e semelhança de Deus, a raça humana, fazendo isso, bomba atômica, estão proibidos de viajar pelo espaço, por enquanto não dá. Vão resolver os seus problemas, vão resolver essa coisa de guerra aqui, guerra ali, não. E não bota responsabilidade na gente não, a culpa é de vocês. Vão lá limpar as sujeirinhas, vão despoluir o planetinha, depois, quem sabe, a gente faz um contato imediato, pererê. Agora, tem umas coisas que eu ainda gostaria, ainda sonho em ser abduzida por um disco voador. Gostaria muito, demais. Volte e meia, seja no Rio, São Paulo, onde quer que eu esteja neste planetinha azul, eu estou de olho no céu, em busca de um disquinho. Então é isso. Eu vi o Homem Chegando à Lua em 69 no Rio. Foi a primeira vez que eu passei um tempão no Rio.
Eu cheguei a conhecer legal a cidade. Achava a lagoa demais. Eu ficava horas vendo as coisas que os cariocas normalmente já estão acostumados, né? Eles passam pelo Pão de Açúcar subiando, não sei o quê. Eu passava, o Pão de Açúcar, barba, o covado, barba, a calçada de Copacabana, da Guanabara, da Bossa da Nara, olha aqui eu pisando. E eu não tenho, assim, outra maneira de ver o Rio. Quanto tempo? Pô, quantas milhões de vezes fui ao Rio? É sempre a mesma babação. Eu tenho uma coisa com o Rio de achar que o Rio é que é a capital do Brasil, deveria voltar a ser. O Brasil não teve sorte depois que mudaram para Brasília, capital. Não teve sorte. Teria que voltar para o Rio de Janeiro. Não tem problema algum, volta. Quando a gente erra, não é bom aprender? Vamos aprender. Não deu certo Brasília. Está longe. Por que Brasília? Para a gente não ver as... Não, vamos voltar para o Rio. Cartão postal, está tudo ali, é o Brasil. São Paulo é outro papo. São Paulo é uma coisa mais cinza. A gente não tem o folclore que tem o Brasil, né? A gente não tem essa coisa de... A gente é uma mistureba total de raças. Tem os japas, tem os alemães, tem os italianos, tem um monte de raça aqui em São Paulo. Mas a gente não é dado a festas populares, como é o Rio, como é a Bahia, né? Como é o Sul. O São Paulo não é. O São Paulo é All Together Now, que eu adoro. Eu sou viciada no cheiro de cocô do Rio Tietê, por exemplo. Eu gosto. Passando por lá, falar, que merdinha boa, São Paulo, punk, cheiro de gasolina, das garagens. Sinto muito São Paulo estar do jeito que está. Juro para você, sou testemunha, com esses olhinhos azuis, que São Paulo era lindinha quando eu era criança, era uma lindura. Era tão bonita, tão imponente, assim, tão bacana, que meu pai, quando as filhas se davam bem na escola, passavam de ano, com notas boas, tudo, a grande surpresa, assim, ok, vocês ganharam um prêmio. O grande prêmio era passear, ele tinha um jipe, passear de jipe pela Avenida Paulista, Avenida Brasil, Avenida Rebouças, era lindo. Vamos agora ao centro de São Paulo de bonde. E o bonde Camarão, que era fechado, e tinha o bonde que as mulheres não podiam ir lá no estribo e a gente ia. E aí São Paulo tinha aquela coisa bonita, era uma coisa quatrocentona, dava um orgulho bacana, era bacana São Paulo, não era essa coisa que está agora, de não pode parar porque não tem estacionamento, né? A grana que destrói coisas belas, tudo. É um lado de São Paulo que eu sinto muito. Sinto muito. Eu peguei a floresta do Ibirapuera. Floresta. Ai, alô, alô, Terezinha. Era do lado da minha casa. A gente descia a rua, tinha o Instituto Biológico e logo em seguida tinha a floresta do Ibirapuera. Era imensa, era cheia, os índios tinham vivido lá. Então era emocionante. Meu pai levava a gente fazer piquenique, tinha hortinha, a gente fazia hortinha, plantava milho, tomate, cada um. Meu pai falava assim: agora vocês escolhem 3 árvores para cuidar. Eram árvores nativas, era uma plantação, a vegetação nativa, era lindo. Era uma coisa a floresta de Ibirapuera. Então tinha essa coisa. Aí, de repente, 400 anos de São Paulo, o 4º centenário de São Paulo, tratores, é uma coisa, parecia filme de ficção científica dos anos 50. O dia em que a Terra parou, aqueles... Você via a árvore caindo, assim, e meu pai chorando. Estão destruindo São Paulo. Estão destruindo São Paulo. E destruíram. O Parque do Ibirapuera é lindo, é um dos lugares que eu mais gosto de São Paulo. Mas destruíram bem.
Mas se vocês deixarem, eu vou falando tudo, mas não paro de falar. Pronto. Uma vez eu tentei vir aqui, que eu estava morrendo de saudade, eu sonho muito com essa época. E não me deixaram entrar. Não me deixaram entrar porque eu fiquei com a barra sujésima, porque eu taquei fogo no teatro da escola. Então nós vamos voltar aí. Tá. Filmar lá dentro. Ai, me traz. Então, Puxa. pode Disfarçar. Vamos. Vamos. Eu vou sabotar, você vai se azarar. Porque eu não ganho leso, ninguém vai me gozar, não, jamais. Eu vou sabotar. Eu acho que eu vou botar o gorro primeiro. Eu queria mesmo era ter o gorro do Corinthians. Não, o cabelo e a franja que é bandeiroso. Sacanagem, sacanagem, sacanagem. Eu quero que você seja Já entrei em cinema, disfarçado. E eu gosto muito de ir em supermercado também, de doméstica. te dizer babara, é nunca jamais. Sabe o que não pode ficar? Festa junina. Agora, óculos escuros. O Zuzinho não parece muito a Rita Lee, pô, sou macho, meu. Eu acho que esse é menos eu. Eu vou sabotar, você vai se azarar. E as orelhas de fora? Mais mano, né? As orelhas de fora. Ah, ó. Eu vou sabotar, vou casar com ele. Ah, tô machinha. Tô bem legal, tô gostando. Sacanagem, sacanagem, sacanagem. Eu quero que você seja. Eu vou entrar assim, disfarçando.